Olá pessoal, tudo bem? Para a gente terminar aqui a segunda-feira, eu quero comentar com você o seguinte: a função dos sindicatos brasileiros, em sua maioria, para que eles servem exatamente? Além de sempre meter o bolso naqueles que fazem parte do quadro de sindicalizados, servem para muito pouco. É o tipo de instituição que custa muito, mas vale quanto mesmo? Eu quero falar aqui sobre o desserviço dos sindicatos. E aí você olha e diz assim: nossa, ela vai falar de qual sindicato? Do sindicato dos jornalistas, que agora resolveu escolher, gente, uma outra figura para pegar no pé. Qual é a figura? Chama-se Dudu Camargo. Eu confesso para você que eu não conhecia não Dudu Camargo, mas ele agora está no noticiário aqui do nosso meio. Esse nosso mundinho de comunicação tem alguns noticiários específicos, né? E ele está no meio da discussão porque ele assumiu a programação do telejornal matinal do SBT, do Silvio Santos, naquele jornal que chama Primeiro Impacto, né? E que era apresentado até agora há pouco pela Karen Bravo e pela Joyce Ribeiro. E aí, o Dudu, que tem só 18 anos, fazia uma outra participação lá no SBT. O Silvio Santos, que é dono do SBT, viu, gostou, né, de como o menino se apresenta e colocou ele para comandar o Primeiro Impacto. Pois muito bem, eu fui dar uma espiadinha, até por conta, desse chilique que o sindicato tá dando, nota de repúdio em relação ao SBT, blá blá blá. Fui dar uma olhadinha no trabalho do menino. E eu vou dizer para você, o menino tem desenvoltura, apresenta um noticiário que é mais popular, né? Tem essa coisa que é típica mesmo do SBT. Então, né, é isso aí, é do jogo. A Casa tem esse tipo de noticiário, como a Record também tem esse tipo de noticiário em alguns horários, né? Tem empatia com o público, consegue se virar muito bem no palco e estão enchendo a paciência do menino por quê? Para que serve o sindicato, gente? E aí, o sindicato foi lá e emitiu uma nota de repúdio dizendo o seguinte, eu até anotei aqui a frase, olha só. O sindicato repudia o SBT porque tratar jornalismo como entretenimento e não informação criteriosa é um desserviço ao cidadão. Faça-me o favor, por que vocês não vão se meter no meio dessa blogarada que levou tanto dinheiro público para ficar aí babando em cima do PT, para ficar jogando mentiras e propagando mentiras que saíam lá do meio, do coração da turma do Partido dos Trabalhadores para tentar enganar a população? É isso que vocês chamam de informação criteriosa? O menino está lá, o Dudu Camargo, acompanhado de uma equipe de reportagem. Há um diretor de jornalismo, ele não é o único responsável por aquele jornal. Há toda uma equipe, há repórteres, há produtores, há editores, há o editor-chefe, que é o Marcelo Parada, que inclusive já trabalhou comigo na Band News FM. E, gente, eu vou te contar uma coisa, por que eu tenho essa... eu vou dizer, chega a ser asco, né, desse tipo de posicionamento, porque muitas vezes o que nós temos nos sindicatos é um grupo de pessoas frustradas que não conseguiu espaço no mercado de trabalho, que se encosta num sindicato para morder, né, alguma coisa, para ter ali um naco, né, aquela coisa do pequeno poder, e se rolar um dinheirinho junto, tanto melhor. A gente sabe que muitos sindicatos, né, são ralos, né, para escoar dinheiro. E a gente sabe que pouca gente ganha com isso. Alguns ganham muito, mas poucos ganham. Defender a categoria de verdade, eles não defendem. Ora, a Karen Bravo e a Joyce Ribeiro disseram, a televisão é do Silvio, ele faz o que ele quiser. As duas continuam no SBT. Elas não passaram por perseguição política porque nem atuam nessa área. Não tem perseguição política, não tem perseguição partidária, pura e simplesmente... o dono da emissora viu meritocracia no menino, viu que o menino tinha essa capacidade de ficar ali no estúdio e trabalhar bem com as câmeras e resolveu dar uma oportunidade para o Dudu Camargo. Se vai dar certo, se não vai, se ele vai ser ótimo, se não vai, isso o tempo vai dizer. Agora, o Silvio Santos tem o direito de fazer as trocas, ok, ele tem esse direito de fazer as trocas, né? As duas jornalistas respeitaram, até porque continuam também nos quadros aí da emissora, e ele tem o direito, Dudu Camargo, de tentar fazer o melhor, de mostrar o que sabe fazer. E quem é o sindicato para vir colocar o nariz no meio dessa história? Ora, vão arrumar o que fazer, vão trabalhar de verdade, vão trabalhar pela categoria ou vão para o mercado de trabalho. Eu vou contar uma história para você, viu, Dudu, e vocês que estão me acompanhando, do que é o sindicato dos jornalistas, tá? Eu estudei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, né? Universidade Pública, né? Como o próprio nome diz. Pois muito bem, eu passei no vestibular
praticamente no mesmo período em que já apresentava um jornal como âncora, num jornal, numa TVzinha local, era uma coisa pequena, mas era um jornal de 1 hora. Eu era perseguida pelos professorzinhos, aqueles esquerdopatinhas que faziam parte do sindicato. Sabe por quê? Sabe por quê, minha gente? Sabe por quê, Dudu? Porque eu trabalhava enquanto estudava. Eu não ficava o dia inteiro jogando baralho e tomando cerveja e outras coisitas mais, como alguns grupos aí que integravam as salas dos estudantes de jornalismo. Eu trabalhava. E por isso era perseguida. Quantas vezes eu ouvi de professores integrantes de sindicatos que eu estava tomando o lugar de alguém formado. Ora, eu fui lá e fiz teste. Teste, inclusive, com gente formada. Eu fui lá, fiz um teste e provei que eu apresentava melhor o jornal que aquele grupo de pessoas formadas. Pronto. E assim também foi na CBN. CBN, a rádio que toca notícia. Eu dirigi a CBN enquanto estava no 3º ano de jornalismo. Comandava um grupo grande de jornalistas. Cheguei a convidar professores meus, os bons, tá, gente? Não os esquerdopatas, para integrar a minha equipe, a equipe que eu comandava na CBN. Era a única mulher e a mais jovem a comandar uma equipe de jornalismo dentro das CBNs no Brasil. E aí, gente, aí vem essa conversinha fiada, o sindicato me perseguindo porque eu não podia estar ali. Por quê? Porque se meu programa era líder de audiência? Por que se eu sabia fazer o que eu estava fazendo? Por que se eu comandava uma grande equipe de comunicação? Porque eu não era formada, porque eu era muito novinha, porque eu estava tirando o direito de alguém estar naquele lugar. Meritocracia. Meritocracia. Se alguns desses integrantes do sindicato, se achavam tão melhores do que eu, por que não bateram na porta e não foram lá fazer um teste? Eu sou melhor do que essa loira aí, essa mulher que fala pelos cotovelos, eu quero fazer um teste e tomar o lugar dela. Simples assim. Simples assim. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Pois bem, depois, como recém-formada, comandei a Band News FM em Curitiba, líder de audiência. Passei pelo SBT, onde está o Dudu Camargo, passei pela Rede Record, criei a TVeja, a tvdeveja.com, que a Veja fez o favor de fazer uma lambança tão grande depois que eu saí, que acabou moendo a TV. E o sindicato ajudou em quê? Em absolutamente nada. Muito pelo contrário, um grupinho esquerdopata ligado ao sindicato lá do Paraná, também ligado à CUT, acabou fazendo uma arapuca, uma armadilha, inventando uma ação falsa e caluniosa de plágio, que está sendo discutida na justiça, porque eu já falei que eu vou atrás de todos vocês, acabou inventando essa história toda, a revelia. Um negócio que eu nem sabia do que estava acontecendo. É para isso que serve o sindicato. O nome disso é, dor de cotovelo. Dor de cotovelo. É isso. Esse sindicato está com dor de cotovelo. Dudu Camargo, eu não te conheço, mas eu desejo para você toda a sorte do mundo. Trabalhe, trabalhe duro, trabalhe firme, levante a espinha ereta, coração tranquilo e não se intimide, não se intimide. A meritocracia tá aí. Mostre o que você sabe fazer, faça e pronto. Você vai ser agraciado com isso. E não se preocupe, viu? Muita gente vai querer falar mal, muita gente vai subir nas tamancas e rodar a baiana. Mas sabe qual é o problema? Um dos problemas é que eu ouvi de um professor, é o seguinte: como é que eu, aluna, ganhava mais do que ele, sendo professor e fazendo parte dos quadros do sindicato? E depois de formada, quantas vezes eu ouvi gente dizendo: como é que esta menina pode ganhar com uma palestra 10 vezes o que nós ganhamos o mês todo sentado ali na redação, escrevendo. Primeiro, vamos aprender a escrever direito. Segundo, o mundo tá aí. O mundo tá aí. Busquem oportunidades, mostrem o que sabe fazer. É isso. Vá em frente, Dudu Camargo. Vá em frente.